Mulheres que correm com os lobos. Capítulo 9. A volta ao lar. O retorno ao próprio self. Existe o tempo dos homens e o tempo selvagem. Quando eu era criança, nas florestas do norte, antes de aprender as 4 estações do ano, eu imaginava que havia dezenas de estações. O tempo das tempestades noturnas, o tempo de relâmpagos silenciosos no horizonte, o tempo de fogueiras nos bosques, o tempo de sangue na neve, o tempo das árvores de gelo, o das árvores encurvadas, o das árvores chorando, o das árvores cintilantes, o das árvores empanadas, o das árvores ondulando apenas as folhas mais altas, e o das árvores deixando cair seus frutos. Eu adorava as estações da neve de diamantes, da neve fumegante, da neve que chia e até mesmo da neve suja e da neve endurecida, pois estas últimas indicavam que estava chegando o tempo dos botões em flor no rio. Essas estações eram como visitantes sagrados e importantes, e cada uma mandava seus arautos, cones de pinheiros abertos, cones fechados, cheiro de folhas apodrecendo, cheiro da chuva que vem, cabelos quebradiços, cabelos escorridos, cabelos volumosos, portas frouxas, portas justas, portas que não fecham de jeito nenhum, vidraças cobertas de fios de neve, vidraças cobertas de pétalas úmidas, cobertas de pólen amarelo, salpicadas de resina. E a nossa própria pele também tem seus ciclos, ressecada, suarenta, empoeirada, queimada de sol, macia. A psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de procura e de descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe todas essas fases e ciclos. Ela paira bem perto de nós, e nós estamos conscientes e ativas em períodos diversos, segundo a nossa decisão. As crianças são a natureza selvagem e, sem que recebam ordens para isso, elas se preparam para a chegada dessas estações, saudando-as, vivendo com elas e guardando desses tempos recuerdos, lembranças, a flor cor de carmim dentro de tal dicionário, as penas de pássaros, as bolas de neve no congelador, aquela vagem, varinha, osso ou pedra especial, a concha diferente, a fita do enterro do passarinho, um diário de perfumes da época, o coração tranquilo, o sangue que se excita, e todas as imagens nas suas mentes. Houve um tempo em que vivíamos em harmonia com esses ciclos e estações ano após ano, e eles viviam em nós. Eles nos acalmavam, faziam com que dançássemos, nos sacudiam, nos tranquilizavam, faziam com que aprendêssemos instintivamente. Eles faziam parte da pele da nossa alma, um pelo que envolve a nós e ao mundo natural e selvagem. Pelo menos até o momento em que nos diziam que, na verdade, havia apenas 4 estações do ano, e que as próprias mulheres tinham apenas 3 estações, a infância, a idade adulta e a velhice. E, supostamente, isso era tudo. No entanto, não podemos nos permitir perambular como sonâmbulas envoltas por uma invenção frágil e desatenta, pois ela faz com que as mulheres se desviem dos seus ciclos naturais e profundos e, portanto, sofram de aridez, exaustão e nostalgia. É muito melhor que voltemos aos nossos próprios ciclos exclusivos e profundos, a todos eles, a qualquer um deles.
O conto que se segue trata dos ciclos mais importantes da mulher: a volta ao lar selvagem, ao lar da alma. Essa história é contada em todo o mundo, pois é um arquétipo, um conhecimento universal sobre uma questão da alma. Às vezes, os contos de fadas e os contos folclóricos brotam de um sentido de lugar, especialmente de lugares significativos da alma. Essa história é contada nos países frios do norte, em qualquer região onde haja um mar ou um oceano glacial. Versões dessa história são contadas entre os celtas, os escoceses, as tribos do noroeste da América do Norte, os povos da Sibéria e da Islândia. A história geralmente se intitula A Mulher Foca, ou Selkio, Panrauk, a Pequena Foca, Eyjalirtak, a Carne de Foca. Chamo a minha versão analítica e para representação de Pele de Foca, Pele da Alma. A história nos fala de onde realmente viemos, do que somos feitos e de como todas nós precisamos, com regularidade, usar nossos instintos e descobrir o caminho de volta ao lar. Pele de foca, pele da alma. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo voltar de volta, em que um dia corre atrás do outro de céus brancos, neve branca, e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, manleques e botas, já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na pasta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem tão solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas do seu rosto. Uma noite ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar, e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar, e lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança. E ele ficou ali, olhando. As mulheres pareciam seres feitos de leite da lua, e a sua pele cintilava com gotículas prateadas, como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado, no barco, e a água nele batia, levando-o cada vez mais junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres,
Pelo menos elas pareciam rir. Ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito como couro molhado e, quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro de seu quachunká, parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias, chamando na madrugada. Ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, era algo melhor do que isso. Mas não fazia diferença porque o que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca, e uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade. Com exceção de uma, a mais alta delas procurava por toda a parte a sua pele de foca, mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo em apelo a ela. Mulher, case-se comigo. Sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar porque sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem em Temequalnek, lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em 7 verões, prometo-lhe devolver sua pele de foca, e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela relutante. Dentro de 7 verões, tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Ouruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Ouruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pele branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Ouruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele de suas pálpebras começou a descascar. O cabelo de sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluak, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante. A cada dia seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma, até uma noite em que o menino Ouruk despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso, que era seu pai repreendendo a mãe. Ouviu também um grito como o da prata, que ressoa como uma pedra, que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há 7 longos anos, e agora está chegando o 8º inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele. Não sei o que eu faria, só sei que preciso daquilo a que pertenço.
E você me deixaria sem mulher e a seu filho, sem mãe. Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e, por isso, chorou até dormir, só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho que parecia chamá-lo. Uruk, Uruk. Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu a parca de cabeça para baixo e só puxou os moclucs até a metade. Ao ouvir seu nome chamado insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Uruk! O menino correu até o penhasco onde se via a água e lá, bem longe no mar encapelado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme. Seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Uruk! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e bem junto à base tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa, que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. Uruk! O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah, ele sentia seu perfume na pele inteira e, enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah! Exclamou ele com alegria e dor, e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ah! Gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infinito da mãe. E a velha foca prateada, ao longe, mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir sua pele de foca. — Ah, mãe, não! — gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do mar revolto. — Ai, mamãe, não me abandone! — implorava o Uruk. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo, mas alguma coisa a chamava. Algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. — Ah, mamãe, não, não, não! Choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos. Segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento. Uma vez, duas, 3 vezes. Depois, com o menino debaixo do braço como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar, e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar embaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo, até que entraram no abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criatura estavam jantando e cantando, dançando e conversando, e a enorme foca prateada que havia chamado o Uruk, de dentro do mar da noite, abraçou o menino e o chamou de neto. — Como você está se saindo lá em cima, minha filha? — perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu: — Magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar para ele, porque, se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. — E o menino? — perguntou a velha foca. — Meu neto?
Ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou, e juntos eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente 7, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher-foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas, e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. Ali, eles depositaram o Uruk delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra de focas e lontras, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, elas se afastaram. Saíram nadando mar adentro e, com o último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E o Uruk, como ainda não era a sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto, com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproximava da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como Tangyakak, a brilhante, a sagrada, e dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas.